Torcedor vascaíno, agora a negociação por Brian Rodrigues ficou séria. O Vasco aumentou a proposta, avançou com o jogador e agora está tentando vencer a última barreira, a forma de pagamento com o América do México. Fala, minha torcida vascaína. Aqui é o Anselmo do Vasco Play 1898. Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar tudo o que está acontecendo nessa negociação e porque Brian Rodrigues pode estar cada vez mais perto de vestir a camisa do gigante da colina. O Vasco voltou forte ao mercado e colocou o atacante uruguaio Brian Rodrigues, do América do México, como um dos grandes alvos para reforçar o setor ofensivo. E dessa vez a proposta é pesada. O Vasco teria colocado na mesa cerca de 10 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador. Estamos falando de uma operação que pode chegar a aproximadamente 50 milhões de reais, dependendo da cotação. E as conversas avançaram. O América do México teria sinalizado positivamente para a proposta, mas ainda existe um ponto que está travando a negociação: a forma de pagamento. O Vasco pretende fazer o pagamento de forma parcelada, enquanto o América do México quer receber uma parcela maior imediatamente e ter mais segurança para receber o restante do valor. E é justamente aí que o Vasco precisa conseguir convencer os mexicanos. Mas tem uma notícia que deixou o torcedor mais animado. Brian Rodrigues já teria chegado a um acordo com o Vasco em relação a salários e luvas. Ou seja, do lado do jogador, o caminho estaria praticamente certo. Agora, falta o principal: o acordo entre os dois clubes. E o Vasco ainda precisa ficar de olho na concorrência. O CSKA da Rússia também mostrou interesse no jogador e teria condições de fazer esse pagamento à vista. Só que existe um detalhe muito importante: Brian Rodrigues não tem interesse em se transferir para o futebol russo. Isso pode favorecer o Vasco nessa disputa. Ou já favoreceu, né? Mas essa não é a primeira vez que o gigante tenta contratar o uruguaio. O Vasco havia buscado o Brian em outras oportunidades. Em 2025, por exemplo, o clube chegou a oferecer aproximadamente 7 milhões de dólares por parte dos direitos do atacante. Mas o América do México recusou naquele momento porque não teria tempo suficiente para encontrar um substituto antes do fechamento da janela. Agora a situação é bem diferente, torcedor. O Vasco voltou ao negócio com uma proposta maior e mostra que realmente acredita que Brian pode ser uma peça importante para o time. E por que o Vasco quer tanto este jogador? Brian Rodrigues é um atacante de lado, com velocidade, drible, capacidade no 1 contra 1 e poder para atuar dos dois lados do campo. E isso é justamente algo que o Vasco precisa: mais velocidade, mais capacidade de desequilibrar uma partida e mais alternativas para o técnico Pedro Emanuel. Depois da chegada de Santiago Sousa e de Facundo Colídio, o Vasco continua se movimentando forte no mercado. E se conseguir fechar com Brian Rodrigues, o ataque ganha mais uma opção de qualidade. Mas calma, torcedor, ainda não está fechado o negócio. O jogador pode ter acertado salários com o Vasco, mas a negociação com o América do México ainda precisa ser concluída, dependendo aí da forma de pagamento. Então, agora é esperar os próximos capítulos dessa novela. Mas uma coisa é inegável: o Vasco está tentando contratar Brian Rodrigues para chegar e fazer diferença no time da Colina. E se essa negociação for concretizada, será mais uma contratação de impacto nessa reformulação do elenco. Agora eu quero saber de você: Brian Rodrigues seria titular no seu Vasco? Comenta aqui. E se você quer acompanhar todas as notícias, contratações e bastidores do gigante, já segue o Vasco Play 1898. Aqui a gente acompanha o Vasco de verdade.